Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, de forma rica, abundante e poderosa. Esse aqui é o nosso culto online de domingo, a reunião dos filhos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o poder do pacto, o poder da aliança que uma pessoa faz com Deus. Quais as mudanças que um pacto com Deus pode acarretar na vida de alguém? Eu espero que você assimile o que vamos falar e que Deus possa hoje falar no seu coração e te guiar, te orientar, te mostrar o caminho da mudança, para que você possa ser uma pessoa feliz, com a sua vida totalmente restaurada. Quero convidar a todos primeiro a falarmos com Deus. Vamos pedir orientação, vamos pedir conselho, vamos pedir inteligência para podermos entender o que Ele tem para nos entregar nesse momento. Então, onde você estiver, eu convido a fechar os seus olhos e entrar na presença de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nós entramos em Tua presença, unidos em espírito, ainda que, como diz a Tua palavra, ausentes fisicamente, mas presente em espírito. Estamos aqui para buscar a Tua face, a Tua presença, a Tua luz. Nós reconhecemos que somos necessitados, carentes do Teu amor, carentes da Tua direção. Não sabemos viver longe da Tua presença e longe da Tua luz. Muitas vezes, diante de tantos problemas, tantas aflições, não sabemos o que fazer, não sabemos como reagir, não temos a quem ouvir, não temos a quem buscar, mas o Senhor é a nossa esperança, o Senhor que nos ouve, o Senhor que nos socorre, o Senhor que nos dá a sua mão poderosa, a sua destra fiel. Meu Pai, envia o sustento para os Teus filhos e as Tuas filhas, o sustento espiritual, para momentos de lutas, para momentos difíceis. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, muitas vezes, ao passar por muitos problemas, as pessoas oram a Deus. Até o incrédulo, quando vai passar por alguma coisa ou algum acidente, ele grita: meu Deus, ai meu Deus, ai Jesus. Até quem não crê em Deus, até quem não crê em Jesus, chama por Ele em que momento? No momento de calamidade, no momento da luta, da dificuldade, da aflição, que talvez seja o momento que você aí do outro lado está passando, está vivendo, e já está cansado de tanto sofrer, e muitas vezes não entende por que muitas orações aparentemente não são atendidas. Porque eu sei que Deus ouve, Deus vê todas as coisas. Observe que quando o povo de Israel foi ao Egito, escravizado no Egito, eles viveram 430 anos lá.
Gente, são 4 séculos de escravidão. Desculpe, foram 4 séculos de escravidão. Todas as pessoas que estavam vivendo na geração de Moisés nasceram escravas. Elas não conheciam outra realidade senão aquela, a realidade da escravidão. Há muitas pessoas que não conhecem em sua vida uma felicidade, porque ela sempre sofreu. Sofreu quando foi criada pelo seu pai e pela sua mãe, sofreu depois de casar, sofreu criando seus filhos e continua sofrendo, não conhece outra realidade, o que lhe faz pensar que não existe outro tipo de vida, senão uma vida de sofrimento. Deus viu durante os 4 séculos a aflição do povo de Israel. Ele viu a dor deles, mas não desceu. Não desceu. Presta atenção. Quando Deus decidiu descer? Quando o povo clamou. Presta atenção, o povo clamou a Deus. Então, no Monte Sinai, Deus disse a Moisés: olha, eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e desci a fim de livrá-los. A fim, ou seja, desci com a finalidade de livrá-los. Como hoje Deus está a fim de libertar você. Ele está a fim de lhe curar, está a fim de te libertar, Ele está a fim de mudar a sua vida. Mas o que é que Deus trouxe no Monte Sinai? Para selar a libertação do povo de Israel. Deus trouxe uma proposta. Olha só, Deus não trouxe a libertação, Deus trouxe primeiro uma proposta para que o povo de Israel aceitasse. E o resultado dessa proposta culminaria na sua libertação. O mesmo acontece hoje. Quando Deus enviou o seu Filho na cruz, o Senhor Jesus enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz, Ele nos trouxe uma proposta, uma aliança. E Deus deu o primeiro passo na direção da aliança, fazendo Ele o primeiro pacto, o primeiro sacrifício. Mas não existe pacto de uma só pessoa. O pacto, ele precisa ser feito entre 2 pessoas ou mais. Uma aliança, uma sociedade precisa ser feita entre 2, ou mais pessoas. Nós ouvimos muita gente falando a respeito da graça, a graça redentora, a graça salvadora. Mas na verdade o que o Senhor Jesus trouxe foi um pacto, uma proposta de salvação para aqueles que aceitarem, nos termos dele, porque ele trouxe o contrato, ele trouxe o pacto, ele trouxe os termos da aliança. Como no tempo de Moisés, os termos da aliança eram os 10 mandamentos. Os termos do pacto eram os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, eram os termos. E o Senhor Jesus, Ele também trouxe os termos do pacto, do novo pacto, da nova
nova aliança. Lembra quando o Senhor Jesus pegou a Santa Ceia e apresentou o cálice a Deus e disse aos discípulos: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Quer dizer, eu estou fazendo um novo pacto com vocês, com outros termos. Outro pacto com outros termos. E o principal desses termos é o arrependimento. É negar a sua própria vontade. Ele disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esses são os termos do pacto, os termos da aliança. Se nós não aceitarmos, não admitirmos os termos do pacto, então nós estamos fora da nova aliança. A pessoa que não admite o novo pacto, a nova aliança, ela está fora. Que não aceita os termos. Porque veja, não fomos nós que trouxemos a aliança com Deus, foi Ele que trouxe. Tanto no tempo de Moisés, como no tempo de Jesus. Foi Deus que trouxe a proposta do pacto. Não foi a humanidade, foi Deus. Então, quem traz a proposta é que coloca os termos. Cabe a nós, se vamos aceitar o termo e selar o pacto e mudar a nossa vida em todos os sentidos, ou se simplesmente vamos recusar os termos e estar por nossa conta e risco, lutando através do nosso esforço para alcançar a salvação. Uma coisa que o Senhor Jesus falou: é impossível. É impossível para o homem ser salvo por seus próprios méritos. Por mais que a pessoa tente ser boa a vida inteira pelos seus próprios méritos, é impossível, disse Jesus. Por isso, muitas orações parecem que não são ouvidas, como durante 4 séculos o povo de Israel aparentemente não foi atendido. E quando Deus veio trazendo uma proposta, porque aquele era o momento do pacto, o momento da proposta. Jó, a palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 35, versículo 13, o seguinte: só gritos vazios Deus não ouvirá. Está em Jó capítulo 35, versículo 13, está escrito aí: só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Não adianta orar, invocar, clamar, se a pessoa ela está fora dos termos da aliança, está fora dos termos do pacto. Por isso muitos pedem e não são atendidos. Por isso muitos clamam e não têm a resposta. Por isso muitos suplicam, vão à igreja, mas a vida não muda, porque estão fora dos termos do pacto, fora dos termos da aliança. E não adianta chorar. Muitas vezes a pessoa pensa que o seu choro comove o Espírito Santo. Não comove. Nem as nossas lágrimas, nem a nossa dor, nem o nosso sofrimento comove a Deus. Mas o que move a mão dele é a aliança. O que move a mão de Deus é o pacto. É você fazer um pacto, uma aliança com Deus. É isso que muda tudo. Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel aos os seus preceitos, os seus princípios. Deus não mente, Ele não falha.
E quando você entra em aliança com Ele, nos termos dele, a sua vida começa a mudar. Os milagres começam a acontecer, a restauração começa a acontecer, porque entrou nos termos dele. Então aqui diz: só gritos vazios não ouvirá Deus, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Agora vamos lá, vou dar um exemplo para você, no livro de Samuel. Se você puder, abre aí, Samuel capítulo 1, 1 Samuel, que fala da história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Olha só, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Versículo 2 diz: tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Isso naquele tempo, você imagina um tempo em que a mulher não tinha muita coisa para fazer, um tempo em que só os homens trabalhavam, só os homens faziam as coisas, e o pouco que uma mulher podia fazer era dar filhos ao seu marido. E Ana não podia fazer isso, não tinha filhos. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos. Era um costume, eles levavam as suas ofertas e eles comiam parte dessas ofertas no templo, diante de Deus. Então ele, a família, eles comiam, era como uma santa ceia hoje. Era como sentar à mesa com Deus e comer com Ele. Olha só como é que era esses sacrifícios que eles faziam. Então ele dava a porção para Penina, mãe dos seus filhos, e também para os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, quer dizer Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Eucana, ele não entendia a dor de Ana. Ele não entendia a humilhação dela diante da sua rival, da outra mulher, do seu marido. Sabe por quê? Porque Eucana, ele tinha filhos, ele era pai, ele sabia e conheceu a alegria de ser pai várias vezes, através de Penina. Ana não sabia o que era ser mãe, e em cima era constantemente humilhada, constantemente pisada. Ela saía do templo, saía da igreja, era provocada e chorava e não comia. Durante anos foi assim. As lágrimas de Ana
não comoveram o coração de Deus. Aqui diz, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quer dizer, ela continuava estéril. As suas lágrimas, a sua tristeza, o não querer comer, não comovia a Deus. Mas quando aconteceu uma reviravolta na vida de Ana, quando Ana fez um pacto com Deus, quando Ana fez uma aliança com Deus, e não apenas fez, mas cumpriu a sua aliança. No versículo 9 diz: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor. Isso ela já fazia todos os anos. E chorou abundantemente. Isso também ela fazia todos os anos. E fez um voto. Ela fez um voto. Ela fez um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Coisa que nos outros anos, que foram muitos, porque aqui diz que o Eucana, ele dava uma porção de sacrifício da oferta para os seus filhos e filhas. Então ele tinha muitos filhos. Imagina quantos anos passaram em que Ana chorava, orava e aguentava o sofrimento. Agora Ana decide fazer algo diferente. Ela orou como sempre, ela chorou como sempre, mas agora ela fez um voto, um pacto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez um pacto com Deus, e nesse pacto ela oferecia a Deus o que Deus lhe desse. Ela disse: olha, se o Senhor me olhar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der a condição de ser mãe de menino, mãe de menino, então o menino que nascer eu vou entregar ao Senhor, para que todos os dias da vida dele ele sirva ao Senhor. Ela estava disposta a abrir mão do seu filho. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava depositando a sua fé, a sua ansiedade, a sua preocupação, tudo em Deus. Agora ela se voltava para Deus, não de uma forma religiosa, em que orava e chorava apenas, não, mas agora ela estava se comprometendo com Deus. Se comprometendo, você está entendendo? Porque muitas pessoas, elas querem estar envolvidas com o Evangelho, elas querem se envolver com a igreja, elas querem estar envolvidas, mas não querem se comprometer. As pessoas, elas querem fazer as coisas com Deus, para Deus, nos seus termos. Não, eu vou andar com Deus, mas tem que ser do meu jeito, quando eu puder, quando der, quando nos termos dela. Mas no momento da aflição, ela quer todo o poder de Deus, ela quer um milagre, quer a transformação. A aliança que Deus trouxe através do Senhor Jesus, ela tem os termos do Senhor Jesus. Todo aquele que crer e for batizado
será salvo, o que não crê, condenado. Arrependei-vos. São os termos: arrependei-vos. Vá e não peque mais. São os termos da aliança, são os termos do pacto que Jesus trouxe para mim e para você. Aquele que me ama, ouve e obedece às minhas palavras. A obediência são os termos do pacto, são os termos da aliança. Como eu falei ao princípio, se alguém quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo dia e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, salvá-la-á. São os termos do pacto, os termos da aliança. Tem que haver um compromisso. Nós não podemos querer encaixar o plano de Deus na nossa vida. Nós não podemos diminuir a grandeza de Deus para caber na nossa vidinha pequena, mesquinha, na nossa vida medíocre. Você não pode querer encaixar a aliança de Deus nos seus termos. Está errado. Para a sua vida mudar, para você ter felicidade plena, para você ter transformação, para você de fato ser uma pessoa feliz e realizada, você tem que andar nos termos do Senhor. Aí, querido, querida, todas as frustrações vão acabar, todas as tristezas vão ter fim. Deus vai fazer uma grande mudança na sua família através de você, porque você fez o pacto, mãe. Você, pai, decidiu fazer um pacto. Você, filho, filha, esposa, decidiu fazer um pacto com Deus. Às vezes o marido, a mulher foi embora de casa e ele fica em casa sofrendo, não, porque eu amo essa mulher, porque eu preciso dessa mulher, porque eu não sou nada sem essa mulher, e fica ligando para ela e dizendo: olha, eu vou mudar, e não sei o que, volta para mim. O tempo que você fica ligando para sua mulher, pedindo para ela voltar, ou o tempo que você fica ligando para o seu marido, visitando o perfil de rede social dele, mandando um WhatsApp para ele voltar para você, esse tempo você deveria investir na sua relação com Deus, de ir até o Todo-Poderoso, fazer uma aliança com Ele, se comprometer com Ele. Porque é só entrando em aliança, fazendo um pacto com Deus, não é chorando e orando e pedindo e ficando triste, não, é fazendo pacto, fazendo aliança. No momento que você pacta com Deus, pactar é você se comprometer com Ele, se comprometer com a causa do Evangelho. Senhor, a partir de hoje eu vou viver para o Senhor, meus pensamentos vão estar todos voltados para Ti, meu coração vai ser todo Teu, a minha vida vai ser toda tua. Aí é você que vai entender que o seu marido não vai poder voltar a mesma pessoa. Já que ele saiu de casa, então você vai dizer: a partir de hoje, meu Deus, eu quero o meu casamento restaurado, mas eu quero um homem de Deus, eu quero o meu marido um homem de Deus. Olha, Senhor, eu quero o meu casamento restaurado, mas eu quero a minha esposa uma mulher de Deus, transformada. Se for para ela voltar ou para ele voltar do mesmo jeito que saiu, do mesmo jeito que é, então eu não quero. Eu quero a obra completa. E Deus vai fazer, porque agora você está colocando Ele em primeiro lugar. Quando você coloca o marido que foi embora, a mulher que foi embora, o filho que foi embora
no lugar principal do teu coração, então você vai querer esse marido de volta, ainda drogado, viciado, espancador, infiel, e você vai aceitar ele e vai continuar na mesma situação, vai continuar na mesma vida, porque o seu coração está nele. Então ele vai fazer você de gato e sapato, tanto marido, como filho, como patrão, como mulher, como amigo, seja lá quem for. Agora, quando você se volta para Deus e coloca Ele em primeiro lugar, não é que as pessoas deixam de ser importantes, elas continuam sendo importantes, só que você achou alguém mais importante que todas elas. Você encontrou alguém mais importante que todas elas, mais importante que o trabalho, mais importante que o filho, mais importante que a profissão, mais importante que o casamento, mais importante que tudo. Então, esse Deus de pacto, esse Deus de aliança, esse Deus que transforma, é o Deus que vai mudar a sua vida, vai transformar teu marido, tua mulher, teu filho, vai transformá-los na pessoa que tem que ser para estar do teu lado. Vai abrir as portas do trabalho, onde você possa trabalhar, se sentir feliz, satisfeito, satisfeita, e poder servir a Deus, e manter o seu compromisso com Ele, de honrá-lo, de andar no caminho certo, de se comprometer com a causa do Evangelho. Como é que a gente se compromete com a causa do Evangelho? Evangelizando, falando de Jesus, dando bom testemunho, sendo liberal, ofertante, tendo liberalidade, sendo ofertante, generoso da obra de Deus, dizimista, fiel. Isso é estar comprometido com a causa do Evangelho. Não existe comprometimento sem que a gente tenha que colocar a mão na massa. Não existe comprometimento se a gente não abrir mão de algo nosso em favor daquela causa. Não basta apenas concordar: essa causa é muito boa, é muito nobre, parabéns pastor, parabéns bispo, pela nobreza e não sei o que. Não. Viver em aliança com Deus é se comprometer. É se comprometer com a causa do Evangelho. É você ser parte dessa obra. É você ser parte do trabalho do Evangelho. É você investir no Evangelho. É você semear no Evangelho. Além do que eu falei agora, dar um bom testemunho, falar de Jesus, isso é estar comprometido. E lembre-se, gritos vazios Deus não ouvirá. Então não adianta gritar, não adianta bater o pé, não adianta espernear, não adianta fazer pirraça, não adianta dizer: se o Senhor não me abençoar eu vou sair da igreja. Não adianta. Isso não comove a Deus. Deus não atende pirraça. Agora tem algo que é irresistível para Deus: aliança. Abraão fez aliança com Deus, Jacó fez aliança com Deus, Davi fez aliança com Deus, Josué fez aliança com Deus, Moisés fez aliança com Deus. Todos os que fizeram aliança com ele foram honrados. Por quê? Porque a aliança, o pacto, o voto é algo irresistível para Deus. Ele não consegue resistir ao pacto. Ele não consegue resistir. Está entendendo? Então, entre em aliança com Deus, entregue-se a Jesus, entregue-se a Deus, dá a sua vida para Ele, busque-o de todo o seu coração, se comprometa, tome uma atitude, uma decisão. Se você não é batizado nas águas, batize-se nas águas. Se você ainda não é um dizimista fiel, torne-se um dizimista fiel, obedeça a palavra de Deus. Seja generoso, generosa com a obra. Honre a Deus com o seu melhor. Dê um bom testemunho. Seja uma pessoa de caráter idônea. Ajude o próximo quando ele precisar. Estenda a mão para quem necessitar.
perdoe quem fez mal para você, e se você errar, arrependa-se do seu pecado, e assim você vai estar em aliança com Deus, você vai ser chamado filho, chamada filha do Altíssimo. Amém? Vamos então fazer uma oração? Vamos, feche os seus olhos então. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus de pactos, o Deus que não resiste a uma aliança, que não resiste a um pacto. Nós vemos inúmeros exemplos ao longo da história, e a Tua palavra diz: eu, o Senhor, não mudo. Então eu sei que o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, é o mesmo Deus que nós invocamos agora. Quebranta, Senhor, o nosso coração, nos mostra o que o Senhor quer de nós, e que a partir de hoje, este homem, esta mulher, não apenas orem, ou clamem, ou gritem, ou chorem, mas decidam entrar em aliança com o Senhor. Oh, aleluia! Oh Deus grande, vivo e poderoso, inunda o nosso coração com seu poder. Nós nos rendemos a Ti, ó Pai, e Te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, querida, estamos chegando ao término do nosso culto online. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Faz uma coisa, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e compartilha, para o YouTube entender que você gostou dessa palavra, que quando o aplicativo entende, ele manda essa palavra para outras pessoas. Então faz isso, compartilha, curte, comenta. E também, se você precisar de ajuda espiritual, de auxílio, aqui tem o número do WhatsApp ou Telegram, onde você pode enviar o seu nome, seu pedido de oração, o nome da sua família, para que eu possa, junto com a minha esposa, a pastora Andréia, orar por vocês, interceder para que Deus faça maravilhas. E Ele vai fazer, eu creio que vai. Você não está sozinho no meio dessa dor, não está sozinha. Nós estamos juntos nessa batalha. E aqui nós temos a conta da igreja, a conta do Banco Bradesco, a chave Pix também. Se você se sente abençoado por esse trabalho, pela palavra, ajude, faça a sua oferta, o seu dízimo, invista, semeie, como diz aqui, na obra de Deus. Seja um ofertante generoso, você vai ser muito abençoado, muito abençoada. Portas vão se abrir. Todos os dias nós temos orado por aqueles que semeiam na obra de Deus, para que ainda em tempos de seca, como o tempo da pandemia que a gente está vivendo, ainda em tempos de seca, você continue dando fruto, continue prosperando e não falte nada para você, tá bom? Querido, querida, eu me despeço de todos, obrigado por ficar com a gente até aqui, que Deus os abençoe poderosamente e até o nosso próximo culto online, que será quarta-feira às 19h30. Fique com Deus.